Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Que Jesus nos abençoe a todos e a todos envolva em sua paz, né? Vamos iniciar. Espero que estejam conseguindo ver e ouvir bem, né? Estamos já com 8 horas, né? 8 horas já, 20 horas. Então vamos lá, né, pessoal? Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha. Pronto. Vamos lá. Vamos começar mais um estudo, né? Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento, vamos todos elevar a nossa vibração, fazendo com que de corpo e alma possamos dizer: o faça a vossa vontade, Senhor. Que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, nosso Pai, acima da nossa, a cada dia de existência, a cada momento, a cada segundo. Que a sabedoria superior que governa o universo, que está a todo instante, em todo lugar, com a sua lei perfeita, com o seu amor, com a sua justiça, com a sua paz, regulando as nossas vidas, ajudando-nos a crescer, a evoluir. Que possamos, Senhor Deus, nosso Pai, adquirirmos a sabedoria possível a nós, adquirirmos o amor possível a nós, adquirirmos a saúde, o equilíbrio que nos seja também possíveis. E que neste momento possamos exercitar um pouquinho mais, possamos aprender um pouquinho mais, possamos refletir um pouquinho mais, trabalhar os nossos sentimentos um pouquinho mais. Que todos os irmãos e irmãs que estão conosco sejam agraciados pelas vibrações superiores a caírem sobre todos as bênçãos do alto que jorram do infinito, dos mananciais da vida imortal para as nossas necessidades aqui na Terra. E que todos nós, encarnados e desencarnados, Senhor, possamos sentir-te a presença, possamos reverenciar-te o nome, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Muita paz. Que todos possam ter conosco neste momento, né? Uma noite proveitosa. Vamos lá, né? Vamos começar o estudo. Hoje temos o Livro dos Espíritos, né? Mas nós estamos aqui todos os dias, de noite e na manhã, né? Amanhã de quarta-feira, né? De segunda, a gente tem o Livro dos Espíritos às 20 horas. De terça, Os Mensageiros, de André Luiz, às 20 horas. De quarta-feira, O Céu Azul, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. E sexta-feira, o livro Missionários da Luz, tá? Então, todos podem participar, sempre um estudo interativo, né? Todos podem questionar, podem nos lembrar coisas importantes. Nós vamos dar continuidade no tópico Bem e o Mal. Vamos começar hoje, né? O tópico Bem e o Mal. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, capítulo 1, da Lei Divina ou Natural. E dentro desse capítulo 1, o item, o bem e o mal. Tá? Então vamos lá. A primeira questão que Allan Kardec propôs aos espíritos nesse tópico é a pergunta 629, que tem a seguinte característica, né? Vamos lá. Que definição se pode dar da moral? Que definição se pode dar da moral? Como é que a gente pode definir moral? Allan Kardec perguntou aos espíritos, né? E eu pergunto a vocês. Todos nós temos no nosso imaginário, nos conhecimentos que temos, no que a gente aprendeu, né? Que definição se pode dar da moral?
Se a gente for nos dicionários da Terra, né? Vamos pegar uma definição aqui da Terra aqui, né? Não é dos espíritos. For pegar uma definição, ó, conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens, né? Conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens, né? Certo? Ok? Então vamos lá. Vamos para a pergunta e a resposta aqui, né? Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Como é que tá o som aí? A Gilda colocou, né? Para definir o bem do mal. O Cássio está com a consciência em paz, né? O João Franco, tudo que é feito com justiça baseada na prática do bem. A Delci, é o nosso bom proceder, né? A Delci colocou, é o nosso bom proceder. A Sueli colocou, praticar o bem sempre, né? Ok, tá jóia. As opiniões de vocês aí, né? Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec, né? Que definição se pode dar da moral? Aí eles começam dizendo, a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Né? Então, a primeira coisa, a moral é a regra de bem proceder. É o agir corretamente. É o proceder de forma positiva, né? De forma correta. Né? E isto é, de distinguir o bem do mal. Quer dizer, tem como uma premissa aí, uma condição anterior, a gente ser capaz de distinguir o bem do mal, né? Que é uma coisa importantíssima, né? A capacidade da gente discernir, distinguir o que é bem e o que é mal, né? Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Né? Então, agir de forma moral, agir corretamente, fazendo o bem, é observar a lei de Deus, é o que eles estão dizendo. Né? É observar as leis de Deus, é agir conforme as leis de Deus, é cumprir a lei de Deus. Alexandre, mas como é que eu sei quando eu estou agindo bem e quando estou agindo mal? Quando eu estou agindo certo, quando eu estou agindo errado, quando eu estou fazendo realmente o bem para todos ou não estou? Como é que eu entendo isso aqui? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou distinguir? Aí que nós não temos como fazer tudo isso aqui sem analisarmos, sem estudarmos, sem nos estudarmos, sem estudarmos a vida, sem compreendermos as leis divinas, procurarmos entender as leis divinas, né? Quer dizer, é preciso nós adquirirmos uma condição de maior clareza dentro de nós, para a gente melhor distinguir o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto. Concordam, pessoal? Então não tem como a gente desvincular de um crescimento de entendimento, né? Um desenvolver de entendimento. Por isso que moralidade e conhecimento, né? Eles vão caminhando próximos aí, né? E o amor, né? O conhecimento e o amor, né? A boa aplicação do conhecimento que a gente vai tendo, são as duas asas do espírito. Né? Não tem como a gente separar isso aí, né? São as duas asas que vão nos alçar voo para o infinito de evolução, né? O infinito evolutivo. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com a racionalização, né? Que é aquele mecanismo de defesa lá.
que todos nós usamos, o nosso ego usa, só que a gente precisa tomar cuidado, nós precisamos estar sempre nos auto-observando para diminuirmos esse uso da racionalização. Não é raciocinar sobre as coisas, racionalizar um mecanismo de defesa, tá? Aqui nós estamos falando como um mecanismo de defesa que tenta torcer o certo para parecer errado e tenta torcer o errado para parecer certo. Porque a gente quer. Porque nos é conveniente. Só que aí a gente perde o rumo. Aí a gente perde o rumo, porque daqui a pouco nós vamos perturbando o senso de certo e errado, de bem e de mal. Hoje a nossa população mundial está sofrendo muito esse mal aqui, né? Está usando muito a racionalização e aí está se perdendo no conceito de certo e errado, bem e mal, né? Você acaba relativizando tudo, você perde os referenciais, né? Tá? Ok? Então nós temos que aprimorar a capacidade de discernir, tá, pessoal? E só estudando, nos autoconhecendo, analisando, refletindo, né? Certo? Pergunta 630, né? Pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Né? A pergunta que não quer calar, né? Como se pode distinguir o bem do mal? E aí, como é que a gente faz para distinguir o bem do mal? O que vocês acham? Né? Como é que a gente faz para distinguir? Até a gente já estava falando, né? A gente já estava falando aqui, né? Já estava adiantando. Vocês estão perguntando se o bolo estava bom? Estava bom, o pessoal do centro me fez uma surpresa lá. Me enganaram direitinho, viu? O pessoal do centro me enganou direitinho. E fizeram uma bela festa lá, viu? Muito agradável, muito cheia de carinho, de amor. Fiquei muito feliz com todos, viu? E talvez até alguns de vocês já estavam sabendo também, eu que não sabia de nada. E com bolo delicioso que a Larissa fez, nossa boleira oficial, tá? Tava muito gostoso. Tá? Obrigado pelo carinho de vocês, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. Então vamos lá, pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Como é que a gente pode distinguir? Vamos ver a resposta, né? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Ele fala, Alexandre, mas... E como é que eu sei quando está conforme a lei de Deus e conforme não está? Como é que eu sei quando está contrário, quando está a favor da lei divina, né? Então é isso que eu estava falando, né? Só estudando, só aprendendo, só vigiando, refletindo, analisando, é que a gente vai aprendendo, acertando, errando, caindo, levantando. A gente vai entendendo como funcionam as leis divinas. O Evangelho é um manancial maravilhoso de informações que Jesus, de exemplos que Jesus nos trouxe, né? Sobre artigos da lei divina. Tanto que os Espíritos falaram que é a pessoa mais o modelo de pessoa mais aperfeiçoada que nós já tivemos contato aqui na Terra, né? Com Jesus, né? Então, o João Franco, o amor é a nossa bússola. Exatamente, né? Lógico que o amor, e como diz a Joana de Ângeles, ele tem muitas faces, né?
E tem infinitas formas de expressão, né? Então ela até diz, é o mais simples e o mais complexo dos comportamentos, o comportamento amoroso, porque é acessível a qualquer pessoa, pode ser em coisas simples e pode ser coisas complexas, pode ser, não é? Dependendo da situação, o amor se expressa de formas diferentes, conforme a necessidade. Ele tem multifaces, né? A vida, por exemplo, se expressa na vida, né? O amor se expressa como tempestade e se expressa como bonança, né? Só para a gente ter um exemplo assim bem rapidinho, né? Certo, pessoal? Então, o amor tem multifaces, né? Então a gente tem que ir aprendendo. Aí a gente se depara com uma questão: só convivência, só com experiências, só com aprendizados, entendeu? Só com o tempo. Não tem como a gente atropelar as coisas, só com vivências, entendeu? Isso é extremamente importante. Lógico que nós podemos acelerar mais ou menos a nossa evolução conforme a gente vai aproveitando melhor ou pior das experiências que a gente tem, os aprendizados, né? Se a gente é muito rebelde, muito desobediente às leis divinas, né? A gente fica lá, né? A gente fica batendo cabeça, fica girando em ciclo, né? Fica correndo atrás do próprio rabo, né? Que nem o cachorro que fica... A gente fica lá na roda de Sansara, né? De causas e efeitos, fica preso à roda de Sansara, né? E às vezes perde um tempo precioso, né? Vai evoluir, todo mundo vai evoluir, todo mundo vai melhorar, né? Mas às vezes a gente perde um tempo danado, né? Teimando, né? Teimando, podia agir melhor, podia agir. Tem condição já, mas fica teimando em comportamentos que não tem ajudado, não tem funcionado, né? O Manuel, o pouco que se doa é imenso para quem o recebe, o amor, né? É bonito, isso mesmo. É isso aí, né? Então, Jesus, ele mostrou muitas formas da gente amar, da gente enxergar a vida, enxergar o próximo, né? É lógico que esse aprendizado nosso continua, né? Até Jesus falou, né, que ele iria rogar ao Pai e enviaria um outro Consolador, que não ele, mas o Espírito de verdade, né? Que nos faria lembrar tudo o que ele já tinha dito e nos ensinaria todas as coisas. É interessante, né? Então, demonstrando que tinha muita coisa para gente aprender, né? Muita coisa para a gente ainda absorver. E temos mesmo, e como temos, né? Tá? Então, pessoal, só mesmo através das revelações que os Espíritos vão trazendo, dos estudos que nós vamos, através da tentativa de elevação, de conhecermos melhor, nós vamos aprendendo mais e mais sobre as leis divinas. Tá? E aí nós vamos conseguindo aplicar melhor também na nossa vida. Tá? Agindo mais em conformidade com as leis divinas. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, não, mas não acredito em Deus, Deus não existe. Esse negócio de lei divina aí é uma balela. Não sei. Aí fica mais difícil, né? Porque é uma pessoa que voluntariamente já parte do princípio que não existe o Deus. Mesmo diante da perfeição da vida, né, da grandiosidade da vida, a gente já falou sobre isso, né, e também que não tem as leis divinas e está tudo ao acaso, tudo leis casuais, e tem as leis dos homens e tal, aí fica mais difícil, né, que embora a gente compreenda a existência das leis dos homens, mas a gente entende que elas vão ser
apropriações progressivas, cada vez mais aperfeiçoadas das leis divinas, das leis eternas que regem a vida e que nós estamos apenas engatinhando, tentando aprender as leis divinas, né? Então as nossas leis aqui vão ter que mudar muito ainda, se aperfeiçoar muito, né? Certo, pessoal? Ok? Né? É um assunto importante, né? A religião do futuro ela será baseada nas leis divinas, né? Na compreensão das leis. O espiritismo ele se baseia nas leis divinas. Por isso que se fala, está na natureza. Reencarnação, lei biológica, lei para todos nós. Não houve evolução sem a reencarnação. Né? Não haveria evolução sem reencarnação. A existência de Deus é para todo mundo, é a lei da vida. Deus é o criador do universo. Comunicação entre os espíritos. Porque os espíritos existem, eles sobrevivem à morte, todos nós sobrevivemos à morte. Fomos criados por Deus para a eternidade. Temos experiências materiais, mas o corpo é uma veste, né? E a gente troca de vestes aí frequentemente. Então, o espiritismo está na natureza, né? Está nas leis divinas, né? Tá? Então, quanto mais estudar a natureza, quanto mais estudar a vida, mais as pessoas vão se aproximar do pensamento espírita. Entendeu? Pergunta 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Né? Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? A gente pode distinguir dentro de nós, por nós mesmos, o que é bem e o que é mal? Ou nós não podemos? Só podemos com o auxílio dos outros, da religião, né? De alguma outra coisa aí, dos conhecimentos materiais, sei lá. Né? Tem os meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Não é? Ou não? Vocês estão colocando que sim, né? Que pode, que sim. Vamos ver a resposta? Sim. Quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Veja bem, né? A pergunta, né? Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Né? Sim. Quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Interessante, né? Que os espíritos colocam, né? Sobre a crença em Deus, uma base importante para a construção da nossa compreensão da vida, a nossa distinção, inclusive, sobre o bem e sobre o mal. Não é? Que extrapola até questões materiais que surgem da convivência de um fazer mal para o outro, um fazer bem para o outro. Aí você vai aprendendo se eu ajo mal, o outro vai agir mal comigo, eu vou compreendendo o que é bem e o que é mal. Isso faz parte da nossa compreensão, né? Mas existe algo maior que extrapola esse simples aprendizado aqui na convivência do que é certo e o que é errado, né? Isso é o começo da nossa aprendizagem, né? Esses são os rudimentos que o ser humano, ele foi justamente, né? Deus criou a vida, criou as relações entre os seres humanos, a dependência recíproca entre os seres humanos, foi tudo bolado muito perfeitamente. Foi tudo arquitetado muito perfeitamente, né? Para na convivência nós irmos aperfeiçoando as nossas concepções de bem e de mal, de certo e errado, entendeu?
Então nós fomos aprimorando. Mas é o começo, é o comecinho, né? E essa compreensão, quando a gente acredita em Deus, quando a gente entende que há um ser superior e que o bem que esse ser superior faz para nós é uma coisa que nós ainda não conseguimos nem compreender na sua dimensão maior, né? Mas nós vamos progressivamente compreendendo essa questão do bem e do mal, né? De uma forma mais ampla, cada vez mais ampla, né? Porque nós vamos compreendendo essas leis divinas que regem a vida. E não é de uma hora para outra que a gente entende a vida, não é? É uma coisa progressiva, lenta, a gente vai se apropriando, né? Do contato com a realidade da vida que a gente vive, seja aqui na matéria, seja no plano espiritual. Não é assim, pessoal. Quantos milênios a gente gasta aí até a gente compreender coisas básicas que a gente está estudando aqui sobre espiritualidade, não é? Quanto tempo nós batemos cabeça até a gente ter condição de chegar num grupo como esse, de estudo de coisas que nos levam ao bem, não é? Que nos levam à caridade, que nos levam ao pensamento, né, da existência de Deus. Quanto tempo nós batemos cabeça, não é? Então, só para a gente entender como é progressivo esse processo, né? Mas é a lei divina nos conduzindo, nos levando, é a lei divina nos trabalhando em nós e fora de nós, no contexto todo, nos impulsionando para a verdade, nos impulsionando para a compreensão da existência. Muitos vão achar isso um absurdo, muitos catedráticos, muitos estudiosos vão achar isso um absurdo. E nós achamos, às vezes, a negação um absurdo, né? Então nós entendemos isso como sendo a expressão da verdade. Entendeu? Então, é uma ótica diferente, que leva em consideração Deus, como disse aqui, ó, sim, ele pode descobrir por si mesmo, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal. Quando? Quando ele crê em Deus e o quer saber, quando ele quer saber o que é bem e o que é mal. E ele leva as leis divinas em consideração, leva a existência de Deus em consideração. Então ele começa com uma base boa, né? Ele já começa bem, começou com o pé direito. Você já começa negando Deus, negando as leis divinas, aí já complicou tudo. Aí você já desmontou tudo, já chegou, o baralho já estava construindo lá, já esparramou tudo já. Né? Então, é uma construção de um pensamento lógico, coerente, que explica muita coisa, que nos faz entender muita coisa, né? Mas a gente tem que respeitar as bases desse pensamento, né? E a primeira base aí é a existência de Deus e das leis divinas, né? Tá? Então, em cima dessa base, inclusive o Espiritismo, ele é construído em cima dessa base. Todo pensamento espírita, todo desenvolvimento do edifício lógico do Espiritismo, ele se assenta na existência de Deus. Se assenta na existência das leis divinas. Tudo que vocês imaginarem que é construído no pensamento espírita tem como base a existência de Deus, a perfeição divina, perfeição das leis divinas, tá? Não foi por acaso que Allan Kardec começou estudando Deus. As primeiras questões que ele fez no Livro dos Espíritos foram sobre Deus. Não foi por acaso. Entendeu? Foi justamente porque era a base, ele compreendeu que seria a base do pensamento, né? Já que Deus é o criador de tudo que existe, né? Então, como é que a gente vai conversar sobre tudo que existe e descartar o Criador? Né? Não tem sentido, né? Tá?
Ok, vamos um pouquinho mais? Então vamos, né? Tem mais meia hora aí. Pergunta 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Essa é uma pergunta excelente, né? Que Allan Kardec fez, para variar, né? Porque Allan Kardec é uma inteligência brilhante, né? Então, pergunta 632. Estando sujeito ao erro, porque o ser humano erra, então todos nós estamos sujeitos ao erro, né? Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Não pode acontecer isso? Né, Goretes? Ótima pergunta, né? O que vocês acham? Pode ou não pode? Não é? A gente pode se enganar achando que a gente está ajudando, a gente está atrapalhando, achando que a gente está acertando, está por cima da carne seca e a gente está errando, né? A gente está esquecendo detalhes importantes, esquecendo o modo de enxergar, de entender, que a gente não percebeu ainda, e, né? Pode estar metendo os pés pelas mãos. Vamos ver o que eles respondem aqui, né? Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Tá? Então, olha a resposta, né? Que os Espíritos deram. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizesse, ou não vos fizesse. Né? Daquele princípio de não fazer aos outros o que a gente não gostaria de receber dos outros. Né? Tá? Então, esse princípio, já que se trata de nós nos enganarmos ou não, será que a gente está acertando, tá, né? A gente pode se enganar também, pode acontecer? Pode, né? Pode, não ter compreendido ainda determinadas questões, a gente pode se enganar. Aqui está dizendo, não vos enganareis, né? Lógico que diminui a probabilidade da gente se enganar, agir errado, quando a gente está com uma intenção muito boa de acertar e a gente está tentando se colocar no lugar do outro. O outro tentando se colocar no nosso lugar. Há uma tendência muito maior da gente acertar, porque pelo menos a gente está saindo do nosso egocentrismo, a gente está saindo do nosso egoísmo, e aí a chance da gente acertar é bem maior, né? Concordam? Pode acontecer que a gente ainda assim erre? Pode. Pode acontecer que a gente erre. Porque acontece, né? A gente erra. Pode acontecer que a gente erre, né? Agora, o que os Espíritos falaram aqui, não vos enganareis. Lógico, eles estão dizendo, em termos de coletividade, da gente se aprimorar, de tentar não fazer para os outros o que a gente não quer receber dos outros, ou fazer para os outros o que a gente gostaria de receber dos outros, né? Que são coisas diferentes, né? Não fazer e fazer. Né? Fazer para os outros o que você gostaria de receber, né? Ou não fazer para os outros o que você não gostaria de receber, né? Então, pode acontecer da gente errar ainda, mas a chance da gente acertar é bem maior. É bem maior, né? É bem maior. Tá? A gente fala assim, né? Até porque tem pessoas que querem coisas ruins para elas mesmas, né? Então falar assim, não queira para os outros o que você não quer para você. Às vezes para ela quer coisa ruim, né? Vamos dizer assim, ela quer coisas autodestrutivas. Eu quero para mim, eu quero para Alexandre também, né? Então, fala, opa, peraí, né? Vocês entendem como é que pode se perturbar a nossa capacidade de discernir, né? Às vezes a gente está querendo uma coisa ruim para a gente, achando que é uma coisa boa. Aí eu quero para o outro também. Só que é uma coisa ruim para mim e ruim para os outros também. Entendeu? Foi mais nesse sentido que eu estava dizendo, né? Que a gente ainda pode errar
Porque nós estamos com, às vezes o cognitivo ali não está muito legal, às vezes, né? Então, eu estou fumando, eu quero para mim. E a pessoa que fuma, ela se sente bem por poder ajudar o outro, dar o cigarro pro outro, né? Então, tá fazendo a caridade, né? Tá. Ai, ai. Mas é assim, né? Então, isso pode acontecer, né? Se bem que esse negócio de cigarro tem uma. O Bacelli conta uma. A sombra do abacateiro, né? O Bacelli conviveu muito com o Chico, né? Aí o Bacelli conta muito bonita, uma das lições mais bonitas lá do A Sombra do Abacateiro, né? Quando eles sentavam para fazer as reuniões lá, né? Tinha um abacateiro grande lá, e eles faziam os evangelhos lá embaixo do abacateiro, né? E nesse livro o Bacelli conta, né, que chegado o Natal, ele saiu em caravanas, né? Ele saiu numa caravana junto com o Chico. Então vários carros ali acompanhando ao longo da madrugada, né? E aí eles iam entrando nas casinhas e levando mantimentos, levando coisas para as pessoas, visitando, né? Dando Feliz Natal para as pessoas, tal. E começavam mais cedo ali na noite e varavam madrugada. No final só tava o Chico praticamente, mais um ou dois lá que acompanhava o Chico. O resto não aguentava e ia dormir, né? E aí o Bacelli conta, né, que chegado numa casa, uma casa muito pobre, né? E uma senhora que rastejava, né? As pernas atrofiadas, né? Tinha problemas motores graves, ela rastejava. E aí o Chico se aproximou, né? Entrou dentro da casa dela e começaram a conversar, era alguém conhecida do Chico, né? E o Chico começou a conversar com ela e tal, né? E aquela coisa amistosa, né? Boa. Aí a mulher pediu um cigarro pro Chico, né? A mulher pediu um cigarro pro Chico. Aí o Chico não sossegou enquanto ele não achou alguém que fumava ali para pegar um cigarro para a mulher, né? Aí o Bacelli até fala, né? Do exemplo do Chico, você vê como é que tudo tem um lado que a gente pode olhar, tem um ângulo, um certo ângulo que a gente pode analisar ainda, né? Aí o Bacelli analisa, né? A demonstração que o Chico deu de amor pelo bem, de fazer o bem pelo bem, né? De fazer o bem pelo bem. A gente talvez ficasse preocupado, mas ela vai fumar e vai morrer por causa do cigarro, não sei o que, aquela história toda, né? Mas a mulher estava lá, noite de Natal, ela estava precisando de um cigarrinho lá. Estava ao alcance do Chico satisfazê-la ali, né? E o Chico foi fazer o bem pelo bem, né? Buscou ali quem que tinha cigarro ali para dar um cigarrinho para ela, entendeu? Talvez a gente com o pensamento assim, né, do nosso puritanismo, né, nosso purismo, né, a gente quer ser melhor que o Chico, né? Só que não somos melhor que o Chico, né? E talvez a gente ficasse todo cheio né? E o Chico dá essa demonstração, né? Coitada, estava a mulher lá rastejando no chão, noite de Natal, a coisa que ela mais queria, talvez naquele momento, era o cigarrinho dela, entendeu? Então era assim, né? Chico Xavier era, né? Não ficava cheio né? De especulações, de teorias, ele queria ajudar, né? Dar alguma coisa boa para as pessoas, que fosse boa para ela, né? Que ela achasse boa, né? Porque às vezes o que a gente acha que é bom para a pessoa não é, né? Então tem isso também, né? Mas vamos lá, né, pessoal? Não estou recomendando ninguém a fumar, tá? Por favor. Não estou recomendando, não. Eu não fumo, né? De preferência não fumem também.
tá? Mas foi um presente, né? Que ele deu a ela. Ela pediu uma coisa para ele e ele deu a ela, né? Certo? Então vamos lá, né? Pergunta 633, né? Vamos lá. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Então, o que o Allan Kardec provavelmente está querendo dizer aqui, né? Provavelmente porque só ele poderia dizer o que ele realmente quis dizer aqui. A gente vai tentando sempre entender, né? Mas só Kardec que poderia dizer realmente o que ele quis dizer aqui. Mas vamos analisar, né? Isso que a gente estava falando anteriormente, que os espíritos falaram, da gente se colocar no lugar do outro, né? Essa reciprocidade da gente não fazer o mal para o outro, que a gente não quer receber, ou a gente fazer o bem que a gente gostaria de receber. Essa reciprocidade, ela requisita pelo menos duas pessoas, né? Uma para receber, outra para doar. Né? Então aqui está dizendo a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade, de fazer o bem ou fazer o mal uns para os outros, né? A gente poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Né? Porque essa regra a gente vai poder usar com os outros, mas como é que a gente vai usar isso com a gente? Né? Se essa regra está implícita aí, duas pessoas, né? Pelo menos, né? Como é que eu vou usar isso para mim? Aí Allan Kardec pergunta, né? Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Então eu posso encontrar na lei natural, na lei que regula a vida, e eu posso enxergar então esse guia seguro do bem e do mal para aplicar individualmente, para aplicar para mim isso aí, já que não se trata de uma regra de reciprocidade, vamos dizer assim? O que vocês acham? O João está dizendo que sim, né, João Franco? Né? É meio complicadinha, né, essa pergunta, mas... Né, Ítala? Sim, né? Vocês estão colocando que sim. Vamos ver aqui a resposta. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Tá vendo? Comeram o bolo lá. Comeram o bolo, acabou o bolo. Ó. Você vê onde é que está o bolo aqui? Não tem mais o bolo. Vocês comeram todo o bolo. Se lambuzaram com o bolo lá, né? Pois é, vos faz mal. Comeram muito bolo, né? Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. Punidos, aí entendamos lei de causa e efeito, lei do equilíbrio, do que é saudável, do que não é saudável, dos excessos do necessário para o nosso organismo, entendeu? Então a lei divina, ela regula toda a existência. Regula todo o universo, todos os organismos, todos os corpos, tudo dentro do nosso psiquismo. Quando a gente fere a nossa consciência, a gente faz coisas que a gente reprova, a gente fica com dor na consciência. A consciência fica doendo, não fica? Por quê? Porque nós infringimos a lei divina que nós tínhamos conhecimento, que nós temos conhecimento. Quando a gente come demais, né? Quando a gente come demais, nosso organismo, que foi criado por Deus, as células que evoluíram conforme as leis divinas, funcionam perfeitamente, foram preparadas para um trabalho saudável, mas a gente exagera, porque nós temos o livre-arbítrio, aí a gente pode
escolher entre comer o necessário e abusar. A gente abusa. Aí a gente cria, as células reagem. Porque o nosso organismo foi estruturado para funcionar bem. Foi estruturado para a saúde, foi estruturado para o equilíbrio. Porque tudo no universo foi feito conforme as leis do equilíbrio. Nós estamos em 301 pessoas aqui, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Sejam bem-vindos aí. Um grande abraço aos que estão chegando, tá? Então, vocês entendem, pessoal? Isso em tudo que vocês imaginarem. O nosso corpo é expressão, é um templo divino, é um aparelho maravilhoso que a gente está longe de conhecer na sua complexidade. A complexidade que o nosso organismo tem. Não é? Nossa psicologia, a gente está engatinhando no conhecimento da nossa psicologia, de como convivermos conosco e com os outros de uma forma saudável. Nós precisamos de muitas pesquisas, muitos estudos que nos demonstrem quais comportamentos são mais eficazes, quais comportamentos são menos eficazes para a nossa saúde, para a manutenção do nosso equilíbrio, para evitar tanta doença degenerativa, para gerar mais vida, para gerar mais senso de realização, mais felicidade, mais bem-estar real, né? Tudo isso reais, não fictícios, ilusórios, né? Ok, pessoal? Então as leis divinas, elas vão sempre primar pela busca do equilíbrio, do bem, da saúde possível ao ser humano. Saúde física, mental, emocional. Entendeu? Agir conforme a lei divina é fazer ao máximo possível bem para o corpo, bem para a alma, bem para a emoção, bem para o pensamento, bem para as pessoas, certo? Só que nós estamos aprendendo a fazer isso, né? Nós estamos engatinhando. Temos condição já de fazer muito bem para nós. Temos condição já de fazermos muito bem para nós e deixarmos de fazer muito mal para nós e para os outros. Nós temos já a condição de fazer muito bem para nós e para os outros e deixar de fazer muito mal para nós e para os outros. Falta a gente decidir mesmo, né? Decidir e realmente fazer, tá? Mas nós já temos condição, nós temos elementos já para fazer isso. Só que a gente tem que decidir mesmo, tem que querer mesmo, né? Tá? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Então, em tudo a lei do equilíbrio. Tudo que for demais sobra, né? Sobra. Até uma das definições que os espíritos deram na obra do André Luiz, o que é mal? Todo desperdício de energia. É uma das definições de mal, né? Na obra do André Luiz. Os espíritos elevados disseram: mal é todo desperdício de energia. Você se preocupa demais, você é muito tenso, você é muito ansioso. Isso é um mal. É preciso a gente tentar mudar o nosso modo, o nosso padrão comportamental, porque isso faz a gente perder muita energia. Faz a gente ficar muito aflito sem precisar, desgastar o organismo. Sistema nervoso, né? Energia vital, faz a gente gastar muita energia sem precisar. É uma das coisas, né? Tem várias coisas. Certo, pessoal? Ok? Então, ficar acordado, né? Lógico, tem pessoas que estão com problema, né, com relação a dormir, mas se você voluntariamente, você fica criando esse mau hábito de dormir tarde, de varar à noite, ficar com lá, né, assistindo filme, seriado, não sei o que, poderia ser diferente, mas você voluntariamente, por escolha, aqui eu não estou falando as pessoas que estão com dificuldade para dormir, né? Mas as pessoas que voluntariamente estão fazendo isso, elas estão escolhendo
criar problemas para o seu organismo, para o seu sistema nervoso, para o sistema endócrino, né? E várias outras coisas. Entendeu? Então a lei divina, às vezes a pessoa passa depois o dia com dor de cabeça, dependendo da pessoa, passa o dia depois mal-humorado, passa o dia, né? Que é o efeito negativo daquele hábito que não é bom. Deixa de ter a vivência no plano espiritual, podia estar dormindo, mas deixa de ter isso para ficar vendo TV ou ficar olhando o celular, né? Aí perde a oportunidade de estar na companhia dos bons espíritos, tendo atividades boas no plano espiritual, entendeu? Então aí vai ter um resultado também, não é? Certo, pessoal? A Simone colocou assistindo o Alexandre na madrugada, né? A Simone mora na Bélgica, e ela fica assistindo o Alexandre na madrugada, né? Então você está perdoada, viu? A lei divina perdoa você, porque você está aqui estudando com a gente, tá bom? A coisa não é por aí não, viu? Eu estou falando, estou brincando aqui. Essa é uma questão dela com, né, Simone? Ai, ai. Ela que tem que ver, né? Como é que ela se sente, a relação dela com o corpo, com os horários, com, né? Certo? Ok, pessoal. Deixa eu ver aqui mais, né? Então, tudo que a gente exagerar ou agir de forma autodestrutiva, nós vamos colher o reflexo disso. A ação gera reação, né? Então a gente vem com o corpo e as células sabem o que fazer, porque elas foram treinadas durante milhares de anos. As células sabem o que faz, a célula do estômago, a célula do sistema nervoso, do sistema endócrino, epitelial, sistema da gordura, tudo sabe o que fazer. Não é? Tudo tem uma função, tudo funciona bonitinho, célula óssea, não é? Só que quando a gente, no mau uso do nosso livre-arbítrio, a gente começa a indisciplinar o corpo. Então aquilo que funciona bem, a gente ganhou um corpo novinho, 0 quilômetro, aí a gente começa a viver, vai crescendo, chega à fase adulta. Então o conjunto de hábitos nossos pode começar a imprimir alterações no bom funcionamento do corpo. Aí que está a nossa responsabilidade. Entendeu? Como é que a gente está lidando com a máquina que a gente recebeu? Entendeu? Se a gente está sabendo usar bem a máquina, se a gente está fazendo a manutenção da máquina direitinho, se a gente está zelando por ela, né? Não está sendo autodestrutivo com a máquina. Então nós teremos uma responsabilidade, né? Conforme o uso que a gente fizer, tá? Ok. Então vamos lá, né? Acho que dá tempo de fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela é muito longa. Ah, pessoal, vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma paradinha, porque essa aqui vai exigir um pouco mais. Aí a gente acaba extrapolando, né? Vamos dar uma paradinha e a gente continua na semana que vem. Tá bom? Nós vamos ter que ir devagar aí com esse assunto, né? Que é um assunto muito importante, como vocês já devem ter percebido, né? Muito importante. Como é que a gente vive e convive com as leis divinas, né? De corpo e de alma, né? De corpo e de alma. Então vamos fazer a prece, pessoal. Vamos finalizar, né? E aproveitarmos novamente para nos reabastecermos dessas energias vivificantes, essas forças magníficas que vertem do alto, que os espíritos amigos nos trazem,
que a sintonia com as correntes vibratórias elevadas nos proporcionam, onde nós compartilhamos, recebemos intuições, soluções, sugestões, nessa frequência onde a gente capta os espíritos amigos, a gente capta os seus pensamentos, os pensamentos das esferas mais elevadas, e a gente consegue solucionar problemas nossos aqui, que nos inquietam. E também podemos harmonizar o corpo, harmonizar o nosso interior, porque são forças que vêm com a informação da saúde, que vêm com a informação da harmonia, que vêm com a informação da evolução, que é o que nos aguarda. Então essas energias vertem do alto para aqueles que já têm olhos de ver, já têm ouvidos de ouvir, já estão receptivos às forças superiores e almejam por ascender aos planos mais elevados, mesmo que de forma gradativa, constante, passo a passo. Então, Senhor, que nós possamos nos alimentar desse fluxo energético, equilibrando todo o conjunto psicofísico, para que tenhamos a cada dia mais saúde, mais equilíbrio, mais paz, mais bem-aventurança em nosso ser e em nossa vida. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, tá? Pela alegria de vocês aí. Sempre tão revigorante, tá? Então, sou muito grato a todos aí pela amizade e pela confiança de vocês, tá bom? Amanhã a gente está de volta aqui, amanhã às 20 horas, né? A gente tem o livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, e a gente conta com vocês, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Até mais.